Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana na cidade de Curitiba. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a raiva e a depressão que podem ser causados pelo uso problemático de pornografia. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a vocês que, se gostam de assuntos de saúde mental, sexologia, se inscrevam no canal, clique na sineta para ativar a notificação e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, falar para vocês como é que a pornografia, o uso problemático de pornografia, pode causar estados emocionais como irritabilidade, raiva e depressão. Então vejam bem, uma pessoa que faz uso problemático de pornografia ou que tem um quadro de dependência de pornografia é uma pessoa que está constantemente, continuamente sujeita a certos tipos de fatores estressores. Então vou citar alguns aqui para que vocês entendam mais claramente isso. Então a pessoa ela sofre estresse de ter que ocultar a sua vida sexual dupla, ficar ocultando da parceria, ou de outras pessoas, da família, de colegas, mas principalmente da parceria, ficar ocultando que ele tem essa vida sexual dupla, apagando indícios, sinais, mensagens, contatos, o uso do computador. Então tem que ficar lidando com essa questão de ocultar essa vida sexual dupla. Isso gera estresse, desgasta a pessoa. Outra coisa ligada a isso, claramente, o medo de ser apanhado, né? A pessoa, por que ela fica tentando ocultar esses sinais, essas pistas, né, que ela pode deixar, essa vida dupla? Porque ela corre o risco de ser apanhada. Então a preocupação de que em algum momento ela venha a ser descoberta pela parceria é uma preocupação constante, que também consome energia, consome bastante a pessoa. O sentimento de conflito entre prazer e culpa e arrependimento, vergonha, que a pessoa constantemente ela está nesse conflito entre sentir prazer com a busca da pornografia, com o uso excessivo, com o uso abusivo, e também a culpa, a vergonha, o arrependimento que ela sente, né? Em algum momento ela se sente desconfortável com essa situação. E isso, obviamente, leva para um outro fator estressor, que é a imagem pessoal, o quanto que a pessoa olha para si mesma e se sente em desacordo com o que ela fala, com o que ela defende, com seus valores pessoais, com aquilo que ela valoriza e o seu comportamento. Então isso também gera um estresse importante. Outra coisa, sentimento de impotência, porque a pessoa, quando ela tem uso problemático com a pornografia, ela percebe que em algum momento ela acaba percebendo que ela tem uma impotência diante do uso da pornografia. Por exemplo, ela tenta interromper o uso e não consegue. Ela faz o que pode para lidar com isso, para diminuir o acesso, e ela sempre acaba voltando a acessar. Então esse sentimento de impotência também é um fator estressor importante. Outro fator estressor importante é a questão mais especificamente ligado a não ter com quem conversar a respeito do problema. Então a pessoa tem uma vida sexual dupla, ela esconde isso das outras pessoas, ela tem que lidar com todos esses estressores, todos esses desconfortos. E com isso, o que acontece? O estresse, o nível de estresse, quanto mais uso problemático de pornografia a pessoa tem, mais cresce o nível de estresse dela. E esse estresse ele vai aumentando até que ele transborda. A gente usa esse termo transbordamento para se referir a uma situação em que o nível de estresse passou da condição que a pessoa tem de lidar emocionalmente, de regular esses estados emocionais. Então o estresse fica muito alto e ele começa a transbordar isso para quem? Obviamente que para as pessoas mais próximas. Então ele começa a ficar facilmente irritado com coisas do dia a dia, coisas bobas, coisas básicas. Pequenos estressores do dia a dia fazem com que a pessoa desenvolva uma irritabilidade muito alta. Às vezes ela fica com raiva e com muita raiva
E o que acontece? Ela começa a transbordar isso para as pessoas próximas, ela começa a se tornar desagradável, ela começa a ter muita discussão, tanto em casa, com o cônjuge, baixa tolerância com os filhos, acaba se tornando áspero com colegas de trabalho, o que faz com que esse estresse só aumente, isso vai aumentando. E com isso, a pessoa acaba, lembrando que ela tem pessoas que têm problemas com pornografia, com uso excessivo, as pessoas acabam usando essa pornografia como forma de alívio. Elas usam a pornografia, se masturbam e aliviam os estados emocionais dessa maneira. Então, como essas pessoas estão treinadas para isso, quando o estresse aumenta muito, quando fica muito elevado, elas ficam com raiva, ficam irritadas, elas buscam mais ainda a pornografia como uma forma de alívio. Porque a pornografia vai propiciar um alívio, só que é um alívio temporário, porque isso vai passar e a pessoa vai precisar novamente buscar a pornografia, sempre um círculo vicioso, algo do qual a pessoa fica ali tentando sair e não consegue. E aí entra uma outra questão muito importante. A pessoa que está sofrendo de estados emocionais alterados, mais complicados, com mais irritabilidade, com raiva, ela não consegue perceber claramente que esses estados emocionais estão ligados ao uso excessivo de pornografia, a horas seguidas usando pornografia, às vezes numa base diária. Ela não consegue perceber o quanto aquilo está causando esses estados emocionais. Então a gente costuma utilizar o termo externalização de emoções para falar sobre um estado emocional negativo em que a pessoa bota para fora. Então ela expressa essas emoções abertamente, ela descarrega essas emoções sobre outras pessoas. Que é o contrário de outra forma de manifestação de humor negativo que a pornografia pode trazer, que a gente chama de internalização de emoções. Como que funciona isso? A pessoa, ela pode, para ter que lidar com todos esses estressores e sentir todo esse impacto e tentar lidar com esse estresse todo, ela pode, ao invés de projetar esses estados emocionais negativos para fora, ela pode projetar isso contra si mesma, porque ela tem que lidar daí com a culpa, com o arrependimento, com a vergonha, com o impacto que esse uso de pornografia, que a masturbação compulsiva tem sobre sua autoestima, e isso acaba, daí o que acontece? Algumas pessoas, elas não expressam isso, elas não descarregam sobre outras pessoas, elas descarregam sobre si mesmas, elas acabam virando esses desconfortos emocionais para si mesmas, e muitas vezes isso acaba evoluindo em algum momento para um estado depressivo. E quando isso é muito intenso, muito grave, esse estado depressivo pode, inclusive, nesse estado depressivo a pessoa pode vir a ter até ideação suicida. Quando a coisa é muito intensa, muito pesada, a depressão pega forte a pessoa. Então a gente usa esses dois termos em saúde mental, que é externalização de emoções, por exemplo, a pessoa está irritada, está com raiva, está explosiva e está derrubando, está jogando, lançando essas emoções sobre as outras pessoas, ou ela está internalizando esses estados emocionais e aí ela acaba se deprimindo, acaba às vezes ficando muito ansiosa também e sofrendo sozinha, né? Aí o sofrimento se volta contra ela. Então essa explicação breve para vocês, rápida, é para que vocês entendam que esses estados emocionais negativos, como irritabilidade, raiva e depressão, quando a pessoa tem um uso problemático de pornografia, ela já tem algum grau de dependência, às vezes uma dependência muito importante, ela acaba desenvolvendo esses estados emocionais negativos, ela tem dificuldade de fazer a ligação entre a pornografia e os estados emocionais, entre os estressores gerados pela pornografia e a alteração emocional. Ela acaba ou descarregando essas emoções em outras pessoas ou virando contra si mesma, e no final ela acaba sofrendo de uma maneira ou de outra e fica girando nesse círculo vicioso da dependência da pornografia, do uso problemático da pornografia, e tem grande dificuldade de lidar com isso, não sabe como sair disso. Tenta e não consegue. Algumas pessoas conseguem, obviamente, mas muitas que já têm um problema bastante intenso, bastante grave, não conseguem sair. Ok?
Então é um vídeo breve, rápido para explicar sobre essas questões emocionais ligadas à pornografia. Vou falar muito mais sobre isso, sobre pornografia, uso problemático de pornografia, dependência de pornografia, masturbação excessiva. A gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos vídeos, ok? Então, se você gostou do assunto, deixa o seu like que ajuda a gente aqui a levantar o canal. Se gosta de assuntos de saúde mental, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, sexualidade humana, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar notificações e me acompanhe aqui toda semana, ok? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.